Kadosh, 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 Adonai Sabaoth. Devido à abertura da minha câmera, eu precisei gravar o vídeo espremido entre o sofá e a mesinha. Então, relevem aí. No vídeo de número 4, em que eu trouxe para vocês duas formas de fazer pantáculos, essas duas formas de fazer pantáculos, eu gostaria de dar continuidade a esse trabalho dos pantáculos, né? Seria natural que eu desse continuidade a esse trabalho. Então, o próximo passo seria ensinar para vocês como exorcizar os materiais, porque mesmo você tendo feito o exorcismo dos materiais antes da confecção, vocês têm que fazer o exorcismo depois que ele já estiver pronto, certo? Então, isso aqui seria o equivalente a você comprar um material na internet, né? Então, você comprou um material pela internet, você precisa exorcizar de novo, que você fez em casa, né? Você precisa exorcizar, você precisa consagrar, você precisa saber como ativar e, eventualmente, como descartar, a maneira correta de descarte dos pantáculos, porque isso aqui é instrumento mágico, isso aqui é instrumento carregado de energia, certo? Então, esse seria o caminho natural dos nossos vídeos, né? Mas eu preciso tratar com vocês de um tema que vai ser um pouquinho complicado, porque eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente, né? Vai ser um tema um pouco problemático, digamos assim. Eu vou ter que falar sobre as horas planetárias, porque para você fazer a consagração, você precisaria obedecer os dias e as horas planetárias. Mas antes de falar dos dias e horas planetárias, eu preciso falar para vocês sobre magia astrológica, magia astral, né? E para isso eu preciso passar noções básicas de astrologia. Todo mago vai pegar seu mapa astral, vai tirar o seu mapa astral e vai fazer um procedimento simples, que é procurar ver a distribuição dos 4 elementos no seu mapa, certo? Procurar saber qual é o elemento predominante, qual é o elemento que está em falta, certo? Isso ajuda muito nos processos de magia elemental. Até porque os instrumentos mágicos são baseados na distribuição dos 4 elementos. Então você tem a varinha, o elemento ar, a espada, o elemento fogo, né? Então é muito importante que você pegue o seu mapa e veja qual é a distribuição dos elementos. Então isso se chama tabela das dignidades planetárias, onde você vai ver as posições que o planeta está no seu mapa, se essa posição é favorável ou desfavorável, se esse planeta tem mais carga energética ou menos carga energética. Com base nessa tabela, existem várias tabelas, por aí vários sistemas de pontuação, é que você vai determinar qual é o elemento carente ou o elemento dominante no seu mapa astral. Vamos lá para o meu computador que eu já demonstro isso para vocês. Existem várias formas da gente calcular a distribuição dos 4 elementos no mapa astral, certo? Os 4 elementos fogo, terra, água e ar no nosso mapa astral. Esse aqui é o meu mapa astral, calculado através de um programa no site chamado astro.com, ok? Então aqui eu tenho o meu mapa astral. E eu elaborei um sistema de pontuação, eu próprio, né? Resolvi estabelecer o meu sistema de pontuação, mas existem vários sistemas de pontuação que você vai achar aí na internet, né? Você pode usar o meu modelo ou testar outros modelos diferentes, né? E aí eu dou algumas características dos signos aqui para ajudar vocês, facilitar vocês, né? Os signos de fogo são Áries, Leão, Sagitário. Os planetas de fogo são Sol, Marte, Júpiter, Plutão. Então tudo isso aqui vai ajudar vocês a determinar a pontuação da distribuição dos 4 elementos no seu mapa astral, certo? Dou também aqui a característica de cada planeta, né? A Lua rege Câncer, então isso aqui na nossa pontuação são 4 pontos. Ela tem sua exaltação em Touro, principalmente
terceiro grau do signo de Touro, isso significa 3 pontos. Ela tem um declínio Escorpião, né? Significa menos 4 pontos, e por aí vai, certo? Então, com base nessa tabela de distribuição dos elementos, com essa tabela de dignidade planetária, eu fiz o cálculo aqui da distribuição dos planetas nos signos e casas do meu horóscopo e pontuei quantos planetas eu tenho em cada signo, casa do elemento em questão, né? No caso aqui fogo, terra, água e ar. E nós chegamos aqui à pontuação seguinte. Eu tenho, o elemento predominante é o ar, com 8,5. Depois vem a terra, com 8 pontos. Depois vem o fogo. E por último vem o elemento água, com apenas 1 ponto, né? Das triplicidades, cardinal, fixo e imutáveis, que são as características dos signos, eu tenho 12 pontos em signos mutáveis, 7 em cardinais e 3 em fixos. O que é que isso significa? Bem, vamos falar um pouquinho sobre a característica das pessoas com predominância de planetas em signos mutáveis. Essas pessoas são mais adaptáveis, elas conseguem ter uma mente mais aberta, elas se adaptam melhor às situações, certo? Por outro lado, tem poucos planetas em signos fixos. Quer dizer, eu tenho muita capacidade de variar, de me modificar, de me adaptar, mas eu tenho dificuldade de estabelecer limites, de estabelecer critérios, de ser determinado diante de determinadas situações, certo? É mais ou menos isso, em linhas gerais, o que quer dizer isso aqui, numa visão geral do mapa. É lógico que você vai ter que fazer uma avaliação específica do mapa, certo? Em relação aos 4 elementos, como nós vimos antes, o elemento água tem apenas a pontuação de 1 ponto. O que é que isso significa? Significa que eu teria uma profunda dificuldade em lidar com as minhas emoções, ou lidar ou expressar as minhas emoções, né? Como eu falei antes, esse aqui é o meu mapa. Os signos em vermelho são signos do elemento fogo. Os signos em verde são os signos do elemento terra. Os signos em amarelo são os signos do elemento ar. E os signos em azul são os signos do elemento água. Então isso facilita bastante a visualização para vocês. Então, como é que a gente fez aquele cálculo ali? Você pega os signos, os planetas nos signos, certo? E usa aquela tabelinha. Depois você vai pegar os planetas nas casas. Então aqui você tem setores, ó, casas. Isso aqui é casa 1, casa 2, casa 3, 4, 5 e vai nessa sequência. Essas casas também têm qualidades elementares. A casa 1, ela tem uma característica de elemento fogo. Casa 2 tem uma característica de terra. Casa 3, ar. Casa 4, água. E por assim em diante. Então, com base nisso, nós estabelecemos o cálculo da distribuição dos 4 elementos no nosso mapa astral. Então, com base no que vimos no meu computador, eu tenho uma carência de elemento ar, certo? Então, eu deveria ter uma incrível dificuldade em lidar com minhas emoções ou expressar as minhas emoções. De fato, isso aconteceu até mais ou menos por volta dos 18 anos, quando eu ganhei um pingente de cristal de quartzo rosa, que eu usei na altura do coração, e esse pingente em pouquíssimos dias modificou por completo a minha vida. Eu passei a ser uma pessoa extremamente sensível, extremamente emocional, muito afetiva. Eu tive crises de choro, né? Eu usei esse cristal durante mais ou menos 1 ano, depois perdi, eu passei para alguém, não me recordo bem qual foi o destino que teve esse colar. Mas é isso. Isso é o que se chama de magia planetária ou magia astral, né? Magia astrológica, né? Que é a capacidade que você tem de usar, às vezes até de uma forma inconsciente e involuntária, como foi o meu caso, elementos da natureza para modificar características
do seu mapa astral. Essas modificações podem ser provisórias ou, como foi o meu caso, permanentes, né? Então, como eu era antes de usar esse pingente? Só para você ter uma ideia, quando minha mãe faleceu, eu tinha por volta dos 8 anos, eu não derramei uma gota de lágrima. Todas as pessoas presentes ficaram preocupadas comigo, porque eu fui o único membro da família que não conseguiu expressar emoções. As únicas coisas que as pessoas percebiam é que eu ficava dando muxoxos, que eu ficava quieto no meu canto, que eu estava brincando com os meus carrinhos, com minhas coisas, e de repente parava, parecia que chato, e voltava a brincar. Então é como se eu fugisse das minhas emoções naquele período, certo? Então, o cristal modificou toda a estrutura desse meu mapa. Uma coisa que eu notei quando eu trabalhei com astrologia, comecei a trabalhar com astrologia aos 18 anos, eu estudei astrologia, comecei a estudar astrologia aos 16, o que eu notei foi que pessoas muito espiritualizadas, pessoas engajadas em um processo de autoconhecimento, pessoas engajadas no processo que nós podemos chamar de individuação, eu errava frequentemente aspectos básicos do mapa dessa pessoa. Eu consegui acertar aspectos mais ou menos, digamos assim, históricos, mas aspecto de reação, de personalidade, eu errava. Por quê? Porque essas pessoas começam a fugir da estrutura montada no próprio mapa. Essas pessoas começam a transcender o mapa. Então, esse é um aspecto importante que eu quero levar para o próximo tema, que a gente vai trabalhar sobre os horários, as horas planetárias, os dias da semana associados aos planetas e as horas planetárias. Esses elementos são importantes para a gente dar prosseguimento ao nosso tema sobre os pentáculos. É isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like, compartilhar esse vídeo. Qualquer dúvida, tem o meu e-mail no finalzinho aqui deste vídeo. Valeu! Kadosh, Kadosh, Adonai Sabaoth. Kadosh, Kadosh.